O ministro André Mendonça deve se reunir hoje com delegados da Polícia Federal para discutir as investigações, pegar mais informações sobre os relatórios. E o Igor Damasceno vai trazer detalhes, então, ao vivo, direto da capital federal. Oi, Igor, que horas começa essa reunião? Boa tarde, bem-vindo. Ei, Márcia, boa tarde a você, também ao Bruno, boa tarde a todos que nos acompanham em tempo real. Pois é, o ministro André Mendonça do STF deve se encontrar ainda hoje com delegados da Polícia Federal para falar em torno do caso Banco Master. Essa reunião, ela ainda vai acontecer, mas pelo que nós apuramos, deve acontecer à distância, por videoconferência. Isso porque André Mendonça não está aqui em Brasília, ele está em São Paulo, assim como alguns dos delegados da Polícia Federal também não estão aqui na capital. Mas esse encontro deve acontecer nas próximas horas, ainda na tarde de hoje. Na oportunidade, André Mendonça quer saber um balanço de tudo que foi cumprido, todas as provas que foram colhidas, o que foi investigado até agora pela Polícia Federal nas diligências, nos mandados de busca e apreensão. Mendonça quer saber também quais serão os próximos passos, ou seja, é um balanço que ele quer fazer para saber como agir, como tocar o barco daqui para frente, já que ele assumiu essa relatoria por agora. A relatoria de André Mendonça veio por meio de sorteio eletrônico na noite de ontem, por volta das 9h30 da noite. Então esse sorteio foi feito. Ele assume a relatoria do caso Banco Master no lugar do ministro Dias Toffoli. Ontem, por cerca de 2 horas, 2h30, os 10 ministros do STF se reuniram, uma reunião privativa para discutir esse desgaste na imagem do Supremo Tribunal Federal por causa desse suposto elo entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Eles chegaram à conclusão de que era necessário realmente que Dias Toffoli fosse afastado da relatoria do caso para mitigar esse desgaste causado na Suprema Corte. Agora, os ministros descartaram a suspeição, ou seja, o questionamento em torno da imparcialidade de Dias Toffoli enquanto ele foi o relator do caso, e foram alvo de críticas do Congresso Nacional justamente porque não questionar a imparcialidade do ministro, tampouco considerá-lo suspeito nesse caso. Mas o fato é que André Mendonça agora é o novo relator e deve se reunir com delegados da Polícia Federal para tocar esse assunto daqui para frente e ver o que pode ser feito para avançar nas investigações em torno do caso Banco Master. Bruno e Márcia. Igor Damasceno, ao vivo nesta sexta-feira, com as repercussões em relação ao ministro André Luiz de Mendonça sobre a história do Banco Master. Muito obrigado pelas informações, e um levantamento exclusivo feito pela Jovem Pan nas últimas horas indica que o ministro André Mendonça é relator de um pouco mais de 2.000 casos no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver então em números como isso fica? Olha só esse recorte que nós elaboramos para quem está em casa, quem nos acompanha nas redes sociais e entender. O ministro André Mendonça acumula então várias ações, são 2.069, são 610 no direito administrativo e outras matérias do direito público, acumula 509 no direito processual penal e 199 na parte de baixo, que acaba envolvendo a história do INSS. Inclusive, são 187 ações, 166, 125, direito da saúde 99 e em outras áreas do direito são 174 ações. Esse é um relato e um recorte do que o ministro André Mendonça é responsável hoje. Entre essas aqui, essas 2.069, o que mais gera repercussão e que é ligada uma com a outra é a história do INSS, que já estava com o ministro André Mendonça, e agora uma outra ligação que ele recebe nesse número de 2.069, também a relatoria do Banco Master. Na CPMI do INSS, entra agora na fase final com a investigação sobre os consignados, que naturalmente existe um elo direto com a história do Banco Master, que também oferecia esse tipo de serviço, esse tipo de ação para os aposentados ou até mesmo para os funcionários em relação aos consignados. Então, hoje,
o ministro André Mendonça é visto como um super relator, com 2 relatorias de visibilidades nacionais, envolvendo os 2 últimos maiores escândalos de corrupção que envolvem inclusive agentes do Judiciário e também agentes do Congresso Nacional. Então vamos ouvir os nossos comentaristas. Quero ouvir a análise de Mano Ferreira. Quero ouvir a sua análise. Esse é um ministro indicado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está com esta ação do INSS, mas não tem tanta virtude quanto o ministro Alexandre de Moraes, de repercussões ou de dar algumas decisões tão radicais que geram tantas repercussões. Diante do que já foi feito sobre a CPMI do INSS, qual é o comportamento esperado pelo ministro André Mendonça no caso do Banco Master? Uma ótima tarde, Bruno, Márcia e toda a nossa audiência. Bruno, eu diria que nós estamos diante da maior tentativa de acordão no Brasil desde a Operação Lava Jato. Porque vamos lembrar, esse caso sequer devia estar no Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas na comunidade jurídica questionam os argumentos que foram usados para fazer a atração do caso que estava correndo na Justiça Comum na primeira instância e foi atraído para o Supremo Tribunal Federal sob a justificativa do foro privilegiado, sendo que ainda não há ninguém na condição de investigado, denunciado ou réu que tenha efetivamente foro privilegiado nessa história. Então, tudo soa muito esquisito. É uma solução do Supremo que tenta dizer, peraí, não é que haja qualquer suspeição em relação ao ministro Dias Toffoli, não é que ele tenha perdido condições de continuar na liderança da relatoria desse processo em função das notícias que saíram nos jornais e que toda a opinião pública assiste com susto e preocupação. É que é simplesmente a conveniência, como se de repente alguém tivesse acordado e o ministro Dias Toffoli tivesse tido uma indisposição e disse não quero mais cuidar desse caso, e aí vai para o ministro André Mendonça, que tem uma postura até aqui muito mais discreta do que o ministro Dias Toffoli. Mas isso tudo me soa como aquela história de vamos encontrar uma solução para ver se a poeira baixa, se as pessoas esquecem e aquela pizza pode voltar para o forno. Me parece que o caminho que o Supremo está desenhando nessa história é por aí, viu, Bruno?